Em destaque, oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa em destaque. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre empreendedorismo e um avanço sobre um projeto muito importante que a nossa convidada toca juntamente com a sua vida profissional. Estamos falando aqui com Cíntia Dutra, que é empresária, empreendedora, proprietária da empresa Casa Direta, e a gente vai entender inclusive que o formato dessa empresa é muito inovador e pode inclusive aí trazer uma transformação para o mercado. Aliás, já está transformando. Obrigado pela presença, Cíntia. Bem-vindo ao nosso programa, hein? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Que bom. Nós temos muitos aspectos para falar da sua trajetória, né, profissional, até esse momento, inclusive, com tanta coisa já construída e conquistada. Mas eu acho que é bom a gente começar, pelo menos, trazer uma linha para quem está nos acompanhando, né? Como que surge a empreendedora Cíntia, né? Como que vem essa gana de ir ao mercado, botar uma marca própria, um nome para ser construído? Como é que foi esse início de trajetória? Verdade que eu acho que eu já nasci com uma veia empreendedora, não vou dizer empreendedora, porque quando eu comecei a empreender, que era com 10 anos de idade, você podia falar qualquer coisa que você quisesse, menos que você empreendia, porque não era um empreendedor, você era um comerciante. E o comerciante, ele é o cara mais mal visto que tinha. Era geralmente aquele cara que ia, de alguma forma, arrancar o seu dinheiro para te dar alguma coisa que você não precisava, né? E como todos nós, independente de qualquer profissão, somos vendedores, nós temos que admitir isso, né? 90% da população não gosta de admitir que vende, mas o médico vende, todo mundo vende, né? E o vendedor, pior ainda, né? O vendedor é aquele cara que é tratado como assim, não foi nada na vida não, ele é vendedor, né? Assim, algo menor, né? Parece. Ele sempre tem essa situação. Então, eu tive o privilégio, né? Eu falo hoje privilégio porque eu nasci em Manhuaçu, Minas Gerais, cidade pequena, com muito pouca oportunidade, vivendo aquela coisa do estrutural, né? Que hoje no Brasil é muito difícil quando você começa a falar das coisas que não são fáceis de serem ouvidas, mas que acontece sim reais. Muito, né? Reais, entendeu? E eu era uma criança de uma família muito pobre, que passei por todas as dificuldades que uma criança passa quando nasce em lugares desestruturarados. Não quer dizer que seja pobre ou rico, mas desestruturados, né? Entendo. Que são as agressões físicas, que é sim a parte que principalmente das meninas serem molestadas, viver fome real, você querer comer alguma coisa e você não ter de fato nada para você comer, e sua mãe ou alguém falar para você ir brincar, fazer alguma coisa para poder te distrair. E, né, então eu pude viver todas as etapas. E, então, mesmo assim, eu acho que eu não tinha um inconformismo, porque o inconformismo é aquilo que você, quando aprende, não retrocede. Né? Você não vai retroceder. Mas tinha alguma coisa dentro de mim que mostrava que aquilo não podia ser tão normal. Só que a gente tinha naquela época, a cidade tinha as escolas públicas e não tinha escolas particulares ainda. Então, automaticamente, as pessoas mais abastadas conviviam com as pessoas menos abastadas. Entendi. Entendeu? Então, tipo, quem tinha dinheiro tinha que estudar na mesma escola de uma pessoa que não tinha dinheiro. Correto. E até a 4ª série, né, que era série ainda, a professora era uma da 1ª até a 4ª série. Então, essa professora, ela acabava convivendo com a peculiaridade de cada aluno. Ela vivia aquilo ali, ela sabia quem tinha uma vida melhor, quem sofria abuso, quem sofria espancamento, né? E ela chegou, a gente terminou esse horário, essa época da 4ª série, ia passar para a 5ª, e na 5ª já era diferente. Você tinha um professor de história, um professor de matemática, ia dividindo. Então, essa pessoa já não vinha preparada para viver com a sua vida psicológica. Ela vinha para dar aula para muitas turmas, né? Então, nesse penúltimo dia, que foi o dia da aula da 4ª série, a professora
nos convidou para poder perguntar o que nós gostaríamos de ser quando crescer. Era muito legal, todo mundo acho que já passou por essa pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? Então eu me lembro claramente que uma das minhas amigas falou, olha, eu quero ser pediatra, que eu quero ajudar as criancinhas. E ela foi muito aplaudida, a professora deu os parabéns para ela. E minha outra colega falou que queria ser veterinária para ajudar os animaizinhos, também que era uma coisa muito bonita, né? Poder ajudar os animaizinhos. E eu estava ali no meio, e aí ela resolveu me perguntar, Cíntia, você, o que você quer ser quando crescer? Aí eu falei, eu quero ser igual a viúva porcina. Ela, viúva porcina? Mas por que você quer ser viúva porcina? Falei, porque eu tenho um pôster dela, era muito comum também ter pôster, né, no nosso quarto. A gente tinha essa coisa da gente colecionar imagens de pessoas que a gente admirava. E aí eu falei, muito simples, a viúva porcina é uma mulher que tem uma fazenda, ela tem um Escort conversível, que era o carro da época, né? E ela tem 2 homens que brigam pelo amor dela. Então, é tudo que a mulher quer ser, a viúva porcina. Gente, que visão, hein? Exatamente, assim, só que aquilo virou uma coisa, a professora me chamou lá na frente e ela falou pra mim o seguinte, Cíntia, eu vou dizer uma coisa pra você sobre a vida. Primeira coisa, você não tem pai. Sua mãe é empregada doméstica. E a viúva porcina jamais moraria em Manhuaçu. Ela seria do Rio de Janeiro. Então, vou te dizer uma coisa, aprenda a alinhar suas expectativas. Porque se você não aprender a alinhar suas expectativas, você não vai chegar a lugar nenhum na sua vida e você vai ser muito frustrada. Bem, não sabia o que era alinhar a expectativa e tudo mais. Ela perguntou, e o que você aprendeu sobre isso? Eu falei, que eu vou embora para o Rio de Janeiro. Então, ali, concluímos, né, que eu queria onde eu queria. Se ela estava no Rio de Janeiro, eu também estaria lá no Rio de Janeiro também. E aí, nesse dia, lá em Manhuaçu era muito interessante, porque, assim, tinha 2 ótimos acontecimentos. Um era quando você nascia, outro quando você morria, né? E nesse dia morreu alguém. E aí minha mãe falou, ó, vamos ao velório comigo. Falei, vamos embora. A mãe sempre falava, a gente obedecia, né? E cheguei lá e começaram a servir um pãozinho de sal velho, já desde de manhã, murcho, café muito frio. Falei, mãe, não tem nada para comer aqui. Ela falou, fica quieta, menina, você tá aqui para vir no velório. Sim, né? Que era o evento. Era o negócio. E aí eu fiquei olhando para aquilo tudo, aí eu resolvi dar uma volta. Aí eu olhei e falei, gente, eu não tenho dinheiro para comprar algo para comer. Mas e se eu tivesse dinheiro para comprar algo para comer? Provavelmente eu também não teria onde comprar. Então eu fico para casa, aquela inquietude, que eu acho que isso é uma coisa muito nato de quem é empreendedor, de quem já tem essa veia, sabe? De querer fazer uma disrupção e fazer coisas, mesmo que você não tenha cultura, mesmo que o seu meio, de repente, não mostre para você isso, que não era o meu caso, como eu disse, né? Que eu sou a típica brasileira realmente, que viveu todos os problemas e dores de uma adolescente brasileira. No outro dia eu não fui mais à aula, não tinha necessidade de ir. E comecei a rodar a cidade para tentar ver se eu conseguia alguma coisa para poder vender no necrotério aquela noite, porque eu entendia que tinha algo ali que podia ser feito. Sabe? Tinha uma coisa dentro de mim que falava, vai, faz. Uma vontade. Só que pensa só, eu tinha 1,42 m, estava com 10 anos, era muito pequenininho. Anã, né? E sem dinheiro. E aí comecei a rodar, parei no primeiro bairro, que era um lugar que tinha aquelas cadeiras da Brahma que dobravam, sabe? E aí eu olhei aquilo, eu acho que ali já tinha um pouco também já do DNA das coisas que depois eu ia trazer na minha trajetória. Falei, não, eu não quero isso, nem vou pedir, nem vou nada, porque não é o que eu quero. Aí andei mais um pouco pela cidade, aí encontrei uma lanchonete muito bacana, que tinha uns salgados muito legais. Aí eu pedi pra falar com o dono. Sim. Aí a moça, mas o que você quer falar com o dono? Eu falei, eu queria comprar salgado. Ela, não é com ele, é comigo. Eu falei, não, mas é porque eu não tenho dinheiro, eu preciso conversar com ele. Aí ele veio e falou, não, olha só, aqui não vende fiado, a gente não dá salgado e não tem condição. E aí eu pensei e falei, é minha última chance. Se eu for embora daqui sem salgado, eu não vou vender mais, não vai ter opção de eu entender se tem realmente mercado ou não tem mercado. Entendi. Óbvio que hoje as palavras são diferenciadas, porque com o tempo a gente vai alterando nosso vocabulário, e hoje eu entendo, né, o que é ter mercado, não ter mercado, mas naquela época era uma criança com um sonho. Claro, gente. Né? Então, o que acontece? Aí pegou, eu fiquei sentado debaixo da porta, era uma porta de aço que tinha que baixar, sabe? Pesada, tinha que colocar aqueles negócios, fiquei ali e falei, bem, eu tenho que me esmagar aqui de baixo, porque ele vai ter que me tirar daqui uma hora, né? E aí chegou o momento que ele voltou para fechar a loja, já tinha muitas horas que eu estava ali com muita fome, mas fiquei sentada, tive ali determinação. E ele falou, o que você quer? Eu falei, os salgados. Aí ele falou, mas eu não vou te dar os salgados. Eu falei, tá, mas esse monte de salgado que tá aí, o que você vai fazer com ele? Se você não me der, eu vou falar na cidade toda que você vende salgado velho, porque você não vai vender mais salgado.
Ele falou, então se eu te der o salgado, você vai embora? Você não aparece mais aqui? Eu falei, não, porque eu vou voltar e eu vou virar sua cliente, eu quero vender mais salgados. Aí, então eu vou te dar e vai. Aí peguei o salgado, corri na minha casa, esquentei os salgados, voltei pro velório e todo mundo largou o defunto e veio todo mundo para comer o salgado. Gente, como E foi um pode? sucesso, todo mundo comendo. E o mais interessante é que, tipo assim, meu ticket, hoje não é ticket, mas naquela época, a minha margem foi muito alta, porque eu não tinha concorrência. Sim. Sabe? Aí eu fiquei maluca, cheguei em casa... Você viu multiplicar, né, aquele valor. Vi aquele negócio, falei, eu preciso voltar a pagar para ele, eu preciso mais. Sim. Só que eu pensei, gente, eu posso colocar mais coisa aqui. O que eu posso colocar? E naquela época era muito normal ter suco de caju da Maguari, que era muito famoso tomar um suco de caju da Maguari, né? Falei, então vou fazer isso, que eu vou aumentar mais um pouquinho ali minha margem, que hoje seria meu ticket médio. Hoje, quando eu dou minhas mentorias, minhas aulas, minhas palestras, eu falo, aumente seu ticket médio. Olha as oportunidades. A expressão você tem que incorporada. você tem que estar o tempo todo, independente de onde você esteja, você precisa estar olhando todas as oportunidades, que sempre vai aparecer algo a mais que você possa fazer. E aí, levei o suco de caju e vendeu também. E aí, a inquietude bateu. Falei, e eu olhava a viúva porcina e falava, gente, quanto é que sai com esse corte conversível? Tô achando que tá chegando perto. E aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Vou vender serenata de amor. Todo mundo dava serenata de amor para todo mundo de presente. Sim. E aí eu comprei o saquinho, levei e vendi tudo também. E foi um sucesso. Falei, gente, esse negócio é muito bom. E aí, no quarto dia, eu já estava assim, enlouquecida, já estava com muito salgado. E aí, comecei a pedir ajuda para os vizinhos e primos, vão me ajudar a vender, vão ganhar dinheiro. Só que quando eu cheguei lá no velório, ninguém tinha morrido. Ah, e agora? Aí eu falei, ixi, eu não pensei nessa parte. Não tinha um mercado. Falei, ixi, dessa parte, ninguém me contou que podia não morrer alguém hoje, né? Que não morre gente todo dia. E aí, o que aconteceu? Mas aí eu pensei um pouquinho e falei, peraí. Quem mora em Manhuaçu sabe, o Hospital César Leite fica aqui fica o necrotério. Falei, peraí, quem tá doente, quem vai morrer amanhã tá doente hoje. Peraí, deixa eu dar um pulinho ali atrás. Aí quando chega lá foi um sucesso, porque aí o pessoal do hospital comprou comigo, os parentes dos parentes dos parentes esclareceu. E aí eu falei, gente, tem muito mercado. Aí no outro dia voltei, vendi pra lá, vendi pra cá, trouxe mais gente. Eu cheguei uma hora que eu não tinha mais braços para eu poder sustentar. E aí, o que eu fiz? Eu chamei os meninos do meu beco, moravam num beco horroroso, pequenininho, sabe? Era uma pobreza extrema mesmo, sabe? Muito real. E aí, falei, quem trouxer um tabuleiro e uma camisa branca, ou seja, eu já tinha uma padronização dentro de mim que eu não sabia, mas já era um padrão de padronização. Entendi isso também. Né? Tipo assim, aí a galera veio, vamos distribuir pro setor, porque quem tá com fome de noite tá com fome de dia. E virou uma coisa de doido. A gente vendia salgado de noite, de dia, de tarde. Você manteve um recurso, né, de sempre ter alguém consumindo. Exatamente. Né? Só que aí o que acontece? A vida, ela é assim. E é comigo, é com todo mundo. Só que muita gente, às vezes, não observa. Existe uma falsa zona de conforto. Sabe? Às vezes a gente vive momentos que a gente acha que a gente está muito bem e a gente acaba se acomodando naquele momento. E essa falsa zona de conforto, que ela é um maior crime, ela é um veneno para a sociedade, sabe? Então eu pensava assim, poxa, eu estou ganhando dinheiro com isso daqui, mas isso não é onde eu quero chegar. A viúva porcina não estaria aqui vendendo salgado, né? Então eu tive que abrir mão de uma coisa que já sustentava a minha família, já não era uma miserável de fome, para pensar em coisas maiores, sabe? E aí é um momento que é difícil, porque você vai ouvir muita gente falando pra você, você é maluco, você vai largar a TV, você vai largar isso, você vai fazer aquilo. Você tem uma coisa segura por uma incerteza, por uma aventura, por um sonho que tá na sua cabeça. E se ninguém quiser isso que você vai fazer... Mas enfim, eu tive coragem. Eu falei com a minha mãe que eu ia embora. Só que eu precisava eu não ia embora como uma vendedora de salgado. Sim. Eu não ia ter esse mercado. E aí eu dei muita sorte. E eu acho que não é só sorte. Eu acho que a sorte vem atrelado quando você muda o seu mindset. Quando, de fato, você começa a desejar. E o universo vai conspirar. Sabe? Que eu queria tanto acontecesse aquilo que o governo, naquele ano, liberou assinar a carteira com 13 anos. Falei, sim. Então agora é minha chance. Porque como vendedora eu posso ir embora. É mais fácil como vendedora do que como vendedora de salgado. E aí eu assinei minha carteira, mas foi uma dificuldade, porque ninguém ia dar emprego para uma menina de 1,42 m, né? E aí eu tive uma ideia. Eu cheguei numa casa que a pessoa precisava de uma empregada doméstica, então a casa era em cima, a loja era embaixo, e eu comecei a trabalhar na casa. Só que como eu trabalhava na casa, eu chegava mais cedo do que o pessoal da loja. E nessa época a gente tinha o RV, que era uma loucura. Todo dia a gente remarcava tudo. Época de troca. Todo dia, era uma loucura, você não tinha. Como eu era muito pequenininha, aí eu pegava... O pessoal comprava geralmente naquela época meia dúzia, uma dúzia, tudo era por meia dúzia, uma dúzia. Ninguém comprava um copo, 2 copos, né? Entendo. Aí eu somava, colocava debaixo da prateleira
e deixava, arrumava a casa, descia e ficava quieta. Chegava um cliente e perguntava lá pro dono, quanto custa isso? Eu gritava, 6 custa tanto. Aí o cara, ele considerava, cara, você não, isso é um gênio, né? Isso é um fenômeno, sabe? E aí que ele chegou, depois de uns 2 meses, mais ou menos, ele chegou bem e falou assim, olha, não precisa mais subir. Hoje, a partir de agora, eu vou assinar a sua carteira e você vai trabalhar aqui na loja. Olha só. E aí eu falei, opa, tá começando a dar certo. Que né? excelente. Só que eu sempre digo e vou dizer sempre, independente de onde você estiver, curtam a caminhada. Eu não estava limpando a casa, eu não estava na loja todo dia de manhã, triste, revoltada, não. Eu estava curtindo a caminhada, porque eu sabia que, de alguma forma, algo ele estava agregando também para mim. Né? Isso foi um grande momento, até que fez 1 ano de carteira assinada. Aí eu cheguei pra minha mãe, cheguei pro dono da loja, e eu falei pra ele que eu ia sair da loja, e falei que minha mãe ia embora. E a minha mãe, eu ia fazer 14 anos já. Ainda? Já não, ainda. Né? Já ia fazer 14 anos, e aí é um momento muito difícil, porque enquanto você está lidando com dinheiro, enquanto você está lidando com seus próprios sonhos, é uma coisa. Mas, de repente, você olhar para os seus irmãos que você lutou tanto para poder ajudar, que você quis tanto vê-los numa situação melhor e ter que dizer adeus e ir embora sem saber para onde você está indo, para que você está indo, o que vai acontecer na sua vida, é muito difícil. Essa hora realmente foi muito complicada. Eu falo que eu vim de Manhuaçu a Vitória chorando sem parar, porque eu deixei os amores da minha vida para trás. Claro. Mas às vezes a gente precisa de deixar coisas para trás para a gente poder trazer coisas melhores de volta, né? Então eu precisei fazer isso. Eu vim para Vitória como empregada doméstica. Nesse ano o Shopping Vitória inaugurou. Não tinha muito mercado para mim, porque realmente eu não era uma mulher bonita, era menina franzina, esmilinguida, e não era o padrão do Shopping Vitória naquela época. O Shopping Vitória parecia mais o pessoal da Varig, Grattan, que tinha que ter aquelas aeromoças, né, maravilhosas, mas eu tinha certeza que ainda eu ia conseguir entrar lá dentro do shopping. Fui ser empregada doméstica, com o tempo consegui a vaga no shopping também. Então, ou seja, e aí comecei a entender um pouco mais de comércio, de coisas melhores. Correto. E eu fui morar num lugar que era um cômodo, no fundo de uma veterinária, sozinha. E era muito difícil, porque o cheiro era muito forte dos animais, assim, mas eu era muito persistente, sabe? Eu ficava desenhando a casa que eu queria ter, como que seria a minha vida. Então, aquilo, acho que eu me transportava para um outro lugar, que talvez não deixasse que eu sentisse naquele momento ali. Tinha lançado o miojo, eu comi 364 miojos no ano. Você fala, mas tem um dia do ano e você ficou com fome? Não, foi Natal, me deram um prato, né? Então, assim, e essa foi o início da minha trajetória iniciante. Sim, sim. E eu dei a sorte que um vizinho, ele comprava aquela revista Exame, isto a Playboy também, que tinha uma capa só de entrevista de grandes empresários. Sim, sim. E eu li uma entrevista do Rolim Amaro, dono da TAM, e falando sobre a sua Jair Marília, como é que ele começou, e eu fiquei fascinada com aquilo. Aí eu pedi pra ele, falei, você pode não jogar mais no lixo e me dar a revista? Então eu li aquelas revistas, olhava aquilo, falava, como será que poderia chegar até aqui? E aí continuei no shopping, aí de repente eu resolvi, falei, eu acho que eu vou vender roupa. Mas como é que eu vou vender roupa? Eu não tinha um talão de cheque, eu não tinha nome ainda, né? Uma estrutura para, né, entrar nesse ramo. Exatamente. Pela segunda vez, mais uma vez, eu não tinha. Só que a vontade era tão grande. E eu acho que eu me conectava tanto com aquilo, eu já mentalizava. Porque uma coisa que eu acho que é muito importante, que as pessoas devem muito fazer, é mentalizar o que elas querem ter. Você quer ter um carro? Mentaliza a cor, mentaliza o modelo. Não deixa vago. Se puder, escreve. Aberto, né? Não deixa, porque o universo ele vai conspirar, sabe? A gente vai na trilha daquilo que a gente deseja real. Quando tá muito solto, você não tem um caminho. Então, o que caminho vai te servir? Sim. E para mim não era o que caminho que ia me servir. Então, eu comecei a pensar muito, e aí eu comecei a namorar um rapaz, nessa época, depois eu casei com ele, e ele falou, te empresto o cheque, você compra as roupas. Olha... Só que aí foi uma loucura, porque ele tinha uma mentalidade muito diferente da minha, e eu fui pro Rio de Janeiro, comprei as roupas mais caras que tinham na loja, e ele falou, não, você não pode ser normal. Eu falei, acho que eu também nunca fui normal. E tive a boa sorte de voltar com essas roupas, e uma amiga minha falou, olha, vou te falar uma coisa, tem uma juíza que ela acabou de separar, e mulher quando separa, ela corta o cabelo e ela compra roupa. E ela cortou o cabelo ontem, então agora vai comprar roupa. Ou seja, vai lá. Tava aí, né? Aí eu fui lá no gabinete dela. Aí quando eu cheguei, ela tomei um tombo, as roupas voaram pra tudo quanto era lado. E tava tendo audiência do lado. E ela, pera, só um minutinho. Vai na minha casa amanhã. Vai à minha casa, mas leva mais roupas, leva
outros tamanhos que eu vou levar minhas amigas. E eu levei a mala cheia de roupas mais caras e foi um sucesso. Elas compraram as roupas. Eu fiquei muito empolgada e comecei para São Paulo quase todo domingo, porque eu não podia fazer grandes investimentos naquele momento. E comecei a fazer muito sucesso. Que bom. Comecei a fazer sucesso e comecei a ganhar dinheiro. Pude comprar um carro naquela época, Fiesta, sedã. Os nacionais ainda eram muito valorizados. Correto. Comprei um carro zero para mim, sabe? Já com meu dinheiro e nem tinha 24 anos ainda. Ou seja, menos de 9 anos, olha como é que a história mudou. A transformação foi enorme, né? Foi muito grande. Para uma menina de 14 anos, para uma mulher de 24, foi muito rápida. Maturidade aconteceu também de uma maneira muito rápida, né? Sim, acredito. muita disciplina. Disciplina indispensável, inclusive. Tanto que eu falo que se hoje eu pudesse escolher nascer inteligente ou disciplinada, com certeza a disciplina seria forte na minha vida, porque sem disciplina você não vai a lugar nenhum. Com certeza. E foi legal, foi muito bacana, só que as lojas grandes de Vitória que souberam da minha existência disseram para as marcas que se vendesse para mim, não venderia para elas a mais. Obviamente que nesse jogo eu perdi. Concorrência, né? E aí eu tava muito frustrada, meio triste. A moça que tava comigo, que me levava para as roupas, ela falou, olha, você não precisa disso, você volta. Tem um bairro em São Paulo que chama Bom Retiro. Vai lá e compra o que você achar que é bonito. Ninguém compra a sua marca, as pessoas compram o seu bom gosto, o seu atendimento, sua força de vontade. Olha. E eu voltei. E eu não era mais vendedora de roupa, agora eu era atacadista. Eu chegava, tinha fila para poder comprar roupa comigo, era uma loucura. Que massa. E foi uma reviravolta muito grande na minha vida naquele momento, uma outra oportunidade, a gente tendo mais tempo, eu te conto mais sobre isso. E aí eu comecei realmente a empreender, real, né? Eu já era empreendedora, mas assim, já tinha CNPJ. No nível mais avançado, né? Já estava dando emprego para as pessoas, já tinha uma outra mentalidade, mas eu sempre fui muito inquieta, comecei a viajar para poder conhecer mais sobre o mundo. Eu viajei 106 países. Gente. Eu viajei 106 países. Eu fiz 6 mentorias de luxo fora do Brasil. Eu estudei fora do Brasil 6 mentorias de luxo. Eu não tenho nem a 5ª série completa, eu não voltei nunca mais para a escola, eu não estudei. Só que eu digo que o fato de você não precisar de uma instituição não quer dizer que vai te transformar numa pessoa aculturada, burra. Eu fui buscar em livros, eu fui buscar em amizades, porque eu quero sempre ser a pessoa mais burra da mesa. Meus amigos têm que ser mais inteligentes que eu, né? Que eu preciso extrair isso deles para mim. Sim. E eu realmente viajei o mundo, eu realmente conquistei coisas maravilhosas. Eu fiz curso piloto de avião, eu entrei de sociedade numa empresa de pilotagem de aeronaves, eu entrei na empresa de sociedade de construção civil. Eu montei uma empresa de locação de imóveis para festa, que foi a melhor do Espírito Santo, que nunca mais tem na história igual, que eu fui a primeira a fazer. Eu fui a primeira a levar o nome do Espírito Santo no mercado de luxo no Brasil inteiro. Fui 11 vezes à China fazer negócios com a China. Gente. E tem muito mais coisas que a gente fez nesse caminho aí. Hoje a Casa Direta, que é a primeira empresa que não tem um móvel, mas nos primeiros meses já bateu milhões de vendas. Que vende muito móvel. Vende muito móvel. Essa parte, então, da Casa Direta eu vou deixar para a gente contar na volta do intervalo, porque também esse modelo é muito interessante para você conhecer. Além de tanta inspiração nesse momento que a Cíntia trouxe da sua trajetória, né? De uma infância e passando por percalços, que a gente resume, mas para ter, né, o sentimento que é extraído daí da sua fala, realmente é tocante para saber de onde foi para até onde veio até agora, porque com certeza o caminho é muito maior que esse. Mas então a gente fala da Casa Direta já na volta do nosso intervalo. De volta com o nosso programa em destaque, a gente continua a conversa com a nossa convidada desta edição. É Cíntia Dutra, ela que é empreendedora, empresária e proprietária da empresa Casa Direta. A gente trouxe na primeira parte, né, da nossa conversa aqui uma história realmente assim inspiradora, talvez pudesse inclusive ser usada bastante por quem ainda tem dúvidas sobre seus caminhos, sobre se lançar inclusive em busca de sonhos e uma melhoria, né, de vida, quando a gente pensa, né, claro, melhoria econômica, mas que vai levar uma segurança para familiares e para nós mesmos, né, em caminhos aí profissionais. E esse ponto da Cíntia na primeira parte da conversa foi realmente exemplar. Conheça, inclusive, muito mais a história dela, acompanhando aqui essa outra parte do nosso Em Destaque, que vai chegar, então, para falar da empresa Casa Direta. Ela até citou ali no final do outro bloco, né? Não tem nenhum móvel, mas vende muitos. Vende muitos. Queria entender esse modelo, então, Cíntia. Como é que funciona isso? Antes de eu te falar exatamente do modelo, eu vou te falar o porquê do modelo. Tá. O que acontece? Acho que todos nós já passamos por situações
principalmente depois que a gente passa dos 40 anos, que tudo que você pensar em fazer ou você imaginar, as pessoas falam pra você assim, você já não tem a mesma idade que você tinha antes, você já não tá na idade para fazer isso, né? E eu ouvi isso. Acho que a minha vida sempre foi movida por coisas meio assim, sabe? Você não vai... E aí eu ouvi... E puseram barreiras. Exatamente. E falou, olha, você não tem... Eu vendi uma das minhas empresas, e aí eu falei, eu vou montar uma empresa e eu não sei qual é, mas eu tenho um desenho aqui, já tinha esse nome, já tinha patenteado há mais de 5 anos. Eu tenho 28 marcas registradas, porque tudo que eu penso, eu vou lá e registro, que eu acho que ainda vou ter mais de 20 empresas, ainda penso um dia. Que bom, sabe? claro. Né? E aí, o que acontece? E aí, você não tem idade mais, não vai dar certo. Eu falei, olha só, se o dono do McDonald's começou a empreender com 52 anos, ser o maior dono de terreno do mundo, mesmo depois de morto, eu hei de ser de pelo menos uma loja, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a desenhar o escopo da Casa Direta, voltado pela economia colaborativa, inspirada nas coisas que movem os seus sentimentos. Porque todo negócio só pode dar muito certo quando você desfaz do commodity e você passa a entender de pessoas, sentimentos, emoções, o que te provoca comprar. Será que você vai ser provocada a comprar esse copo porque você tocou nesse copo? Ou será que eu fazer você imaginar a felicidade que você vai viver com esse copo, como que esse copo vai ser útil na sua vida? Esse atendimento vai pesar mais do que o cara que te mostrou o copo e nem ligou pra você? Ou eu que não tinha o copo, mas liguei pra você? O que faz você comprar, Fábio? Eu acho que é a segunda opção aí. Né? É quem mais se preocupa com você, com a utilidade. Será que você precisa realmente do copo? Então eu falei o seguinte, peraí, há 10 anos ou 15, jamais eu colocaria meu bem mais precioso da minha vida, que é meu filho, dentro de um carro de um estranho, vigiando pelo aplicativo. Jamais. Nunca isso ia acontecer. Jamais eu alugaria minha casa, eu entraria na casa de um estranho. Nós temos o Airbnb, nós temos o Uber. E por que as lojas estão ainda engessadas, passando por apertos, tendo que se reinventar para ter grandes estruturas, um showroom enorme e um monte de vendedor parado? Eu falei, tem que ter alguma coisa nesse meio que tem que se fazer diferente. Mas como que eu vou fazer isso? Quem vai... Aí eu lembro que meus amigos falaram assim, vou te falar uma coisa. Essa ideia sua não é muito normal não, tá? Mas eu te falo de cara, você nunca vai vender sofá. Eu falei, só não vender sofá tá bom, mas você nunca vai vender cadeira. Falei, e o que mais? Não vai vender colchão? Eu vou vender o quê? Né? Falei, então vamos esperar. E aí o que eu fiz? Falei, vai vender tudo isso. Porque vai vender, eu não vou vender o produto, o commodity. Eu vou vender para a pessoa como ela quer dormir, qual o conforto que ela quer, né? E vou buscar o conhecimento. Então fiquei mais de 3 meses mergulhada, o tempo todo lendo sobre economia colaborativa, porque quando a gente gosta muito de um tema, a gente mergulha nele e a gente distrai muito dele. E aí a Casa Direta nasceu disso daí. É uma estrutura enxuta, é um espaço praticamente do tamanho desse daqui, onde eu fui conectar com indústrias do Brasil inteiro e do mundo, porque hoje eu tenho contato com coisas do mundo. Trouxemos vários mostruários, alguns não tem nem mostruário. E aí, o que aconteceu? Eu comecei, a gente projeta a imagem, mostra o produto, apresenta as vantagens do produto para o cliente, tem uma diferenciação, tanto para quem indica para o arquiteto, quanto para quem compra. Temos um galpão sem distribuição que é impecável. Então, nós fizemos todos os processos bons que poderia ter dentro da operação de uma loja, só que nós fizemos o melhor para o cliente, nós cortamos custo, sabe por quê? Você não precisa passar o seu sábado, que você tem para ficar com a sua família, dentro de loja para ser atendido. Você não precisa pagar o cafezinho da loja, você não precisa pagar o mostruário da loja, porque às vezes o sofá que você está sentado, que custa R$200 mil, não é o que você vai comprar. Entendo. Sabe? Então, a gente pode, sim, através de amostras, através de experiências, de estudos do produto, vender o produto, apresentar uma excelente solução para o cliente, que a gente tem recorrência absurda hoje, sem ter o produto. Então, a Casa Direta é mais um produto da economia colaborativa. E a meta nossa é franquear, porque é fácil, é barato ser franqueado a Casa Direta. Entendo. E a gente quer chegar a 200 lojas até 2027. E já são quantas hoje? Hoje nós estamos parados 9 pelo Brasil afora. Em diferentes estados, é isso? Em diferentes estados, sim. Gente, mas nasceu aqui. Nasceu aqui. Na sua ideia aqui. Na minha ideia aqui. E foi vendido quase todos dentro de avião. Gente que sentou do meu lado. Que ótimo. Começou a conversar, vendia pra ele. Muito, foi assim. Então, já estamos, sim, já estamos caminhando para isso. Mas assim, eu vou até fazer essa intervenção para que a pessoa que está nos assistindo, todos que estão, claro, né, e compreendam justamente isso que você acabou de falar. A maneira com que você olhou uma oportunidade, se debruçou sobre o estudo e levou isso ao mercado e fez disso justamente esse modo com que a diferença de ser
das outras concorrentes, inclusive. O que te coloca numa, vou chamar de vanguarda, né? Sim. Aí, mas claro, com resultados econômicos importantíssimos. Sim, né? sim. Ou seja, houve adesão à sua ideia, que foi um olhar realmente que eu, pelo menos, acho que não havia igual. E hoje, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem para muitas mulheres que às vezes estão dentro de casa e querem uma vida melhor, para muitas pessoas às vezes que acham que fazer uma faculdade, esperar 5, 7 anos aí para tentar ser bem-sucedido, pessoas que têm vontade de fazer qualquer coisa e não tem coragem, ou não tem dinheiro, ou acham que é difícil, você não precisa de grandes estruturas, você não precisa de muito dinheiro, você não precisa de muito apoio de PTCedos, você precisa de uma única coisa dentro de você, uma força muito grande de vontade de fazer acontecer. Isso aí é o que vai te mover o tempo todo, é a sua resiliência total. Com isso não tem espaço, não tem nada que vai te limitar. É que eu sempre falei, já falei com o André, o lugar que você está não quer dizer que é o que você é. Sim. Entendeu? Então a gente pode transportar para onde a gente quiser, basta a gente ter força de vontade real. E estamos caminhando para poder fazer isso acontecer mais uma vez. Irretocável, sua palavra. Bem, o nosso tempo aqui, ele tem limitação, né? Mas assim, a gente vai ter que voltar aqui para falar sobre tantos outros aspectos que ela viveu para poder falar, mas também está aplicando, né? Justamente isso para pessoas que também querem avançar, como ela avançou bastante através dos conhecimentos que ela está reunindo. A nossa parte final aqui, Cíntia, eu queria que você falasse do curso, então, que você está organizando, né, para poder levar também mais esse conhecimento que eu falo, mas acho que você vai injetar aí uma adrenalina, vai injetar essa vontade também nas pessoas e principalmente, claro, nas mulheres que a procurarem, né? Então, está formatando um curso, é isso? Sim, sim, a gente já está formatando um curso, estou estudando sobre ele, que... Sim, as mulheres eu acho que é muito importante, porque a gente ainda tem esses problemas estruturais, né? Que enormes, claro. Enormes, isso com certeza. Mas tem outros problemas estruturais também, que além das mulheres, né? Então, o curso Empreender Sem Frescura é uma forma que eu estou colocando a minha forma que eu empreendi, de onde eu saí, para onde eu cheguei, para poder falar que eu pisei em todos os continentes do mundo, né? De uma forma que você não precise de muita frescura, de muito porque o que está acontecendo hoje? Grandes empresários, principalmente esses jovens que vieram do Vale do Silício, eles passaram a colocar palavras muito em inglês, valuation, pitch, smart money. Deixa eu dizer uma coisa, a pessoa que está ali para poder aprender, ela não tem tempo de ficar no dicionário procurando isso não. Ela precisa de uma linguagem coloquial, ela precisa sentir emoção, ela precisa de ser tocada no coração dela. Sabe? Ela precisa de olhar um negócio, uma pessoa que empreendeu e trazer para ela. Ela não precisa se preocupar se o cara de não sei qual curso lá internacional está falando inglês, está falando isso, sabe por quê? 3% da população brasileira fala inglês. Então, ou seja, seria praticamente quase que impossível conseguir desmistificar, colocar de forma coloquial, se você não trouxer a linguagem mais fácil que a pessoa entenda. Então, por isso que o curso é Empreender Sem Frescura. Não tem nada de frescura, é mão na massa, mas tem que trabalhar muito, porque é mão na massa real mesmo, é um umbigo no balcão. Já entendi que com ela é mão na massa total em várias horas do dia, porque ela não tem, inclusive, você não tem cara de quem descansa também, não. Já ouvi isso algumas vezes. Então, leva, exatamente, mas leva a vida, né? A sua vida, eu, assim, falando desse nosso contato, assim, parece que você tem a sua vida muito ligada ao seu trabalho, o seu trabalho é a sua vida, mas isso faz esse ciclo positivo, né? Não é uma questão também de se ausentar de círculos sociais ou de família, mas é porque é o que te move. Eu vejo pelo menos isso e acho que com Empreender Sem Frescura, isso fica muito mais claro ainda, tá? Obrigada. É bem. Um prazer. Não, o prazer é todo nosso aqui, inclusive do nosso Em Destaque, de receber a Cíntia Dutra aqui. Então, como eu disse, vai ter que voltar para falar do próprio curso e, claro, das suas experiências internacionais, que não são pequenas. Só por causa do nosso tempo limitado hoje que a gente não vai avançar nesse ponto. Vai ser um prazer poder voltar para falar mais um pouquinho. E tem as partes ruins também, né? Não é só coisa boa, né? Mas é daí que a gente tira a lição, não é isso? Exatamente. Então, que bom. Obrigada. Um prazer recebê-la aqui, tá? Eu que te agradeço pela oportunidade, foi muito bom. Espero poder ter ajudado um pouquinho mais. Que bom, ajudou sim. Sua trajetória é, assim, inspiradora. Parabéns. Obrigada. E a você também a gente agradece pelo acompanhamento do nosso Em Destaque. Nós ficamos por aqui também agradecendo a sua audiência e voltamos na nossa próxima edição. Até lá. Em Destaque. Oferecimento. Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.